Profeta de Deus por aqui passou, veio e nos ensinou. Padre Donizete, tão humano e tão fiel, lá do céu, rogai por nós, lá do céu, rogai por nós. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebul e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Na terceira semana do tempo comum, o domingo ontem foi dedicado à Palavra de Deus e o Papa Francisco nos colocou esta mensagem da palavra. Jesus, que na sinagoga começa a sua pregação, que o Espírito do Senhor está sobre ele, ungiu e o enviou para anunciar a boa nova aos pobres. A palavra de Deus é o próprio Cristo, que se encarna para comunicar o amor do Pai pela ação do Espírito Santo em sua pessoa, que vem a nós para revelar esse amor do coração do nosso Deus. A palavra continua em cada liturgia e nós a temos como luz, como força, como alimento para a nossa caminhada. Hoje ouvimos esta palavra. Há pessoas que não creem em Cristo e querem usá-lo como instrumento das suas ideias, das suas posições, acusando-o de salvar, de curar, de libertar as pessoas como uma ação do diabo. Ele está possuído pelo demônio. E Jesus fala claro, como pode o demônio estar lutando contra ele mesmo, dividindo a própria casa? E Jesus então diz que todo pecado será perdoado, menos aquele que não se deixa conduzir pelo Espírito Santo, que blasfema contra ele. E esta atitude daqueles que estão contra Jesus e acusando-o de ser possuído do demônio, certamente é um pecado contra o Espírito Santo. Crer em Jesus é ter a luz da vida, é poder caminhar nos caminhos de Deus, é deixar-se conduzir pelo Espírito Santo e fazer a vontade do Pai. Nós vemos que quem
se opõe a Jesus, se opõe a si mesmo, não quer ser feliz. É o orgulho, é a autossuficiência ao extremo, na sua radicalidade. Por isso, nós queremos acolher esta palavra como Davi acolheu. Ele, pequeno que era, humilde, se dispôs a seguir os caminhos de Deus, lutou contra o leão, contra o urso, contra Golias. Hoje a palavra diz que mesmo quando o rei Saul estava à frente, quem era uma referência e Deus preparou para governar o seu povo, já era Davi, pelas suas atitudes. E nós vemos que ele que praticamente escreveu os salmos, mostra ali a atitude de quem ouve a palavra, de quem se sente servo do Senhor. É isso que nos faz reinar com Cristo, fazê-lo ser o centro de nossa vida. Por isso, neste dia, celebrando São Francisco de Sales, nós vemos que o doutor da igreja, São Francisco de Sales, que inspirou São João Bosco pela sua bondade, pela sua doçura, pela sua mansidão, ele é chamado o doutor da caridade. Escreveu Introdução à Vida Devota, no texto da liturgia do ofício das leituras de hoje, fala que todos são chamados à santidade, à vida devota, também aqueles que governam, aqueles que estão nos quartéis, aqueles que são empresários, aqueles que trabalham na sua vida do dia a dia, no seu sustento, em todas as idades, todos como o corpo de Cristo nos seus membros diferentes, nós todos somos chamados à santidade. Como a planta, na sua diversidade, cresce e todas têm uma vida diferente, os ritmos diferentes, assim é a santidade na igreja. E São Francisco de Sales tem se caracterizado pela comunicação. Ele foi alguém que escreveu na linguagem do seu tempo a vida cristã, por isso é chamado de doutor da igreja, falando às pessoas simples esta linguagem, introdução à vida devota, com linguagens da natureza, como Jesus usava nas parábolas, com linguagem simples, tocando o coração das pessoas. Um grande comunicador, por isso é patrono dos comunicadores e também intercessor. E outra coisa é justamente a sua bondade. São João Bosco, no sonho dos 9 anos, ele se viu num prado, na frente assim da roça, né, onde ele morava, e moleques que brigavam, xingavam. Ele foi apartar, mas apareceu um senhor, não com a pancada, mas com a bondade, vai conquistá-los para mim. Mas eu não sei como é que faz, eu vou te dar uma mestra. E aparece uma senhora. Jesus aponta a sua mãe Maria para Joãozinho Bosco, no sonho dos 9 anos. Ela aponta aqueles meninos que, quando ele olhou, eram feras que se transformavam em mansos cordeirinhos. Ela disse para ele: você vai fazer isso com a virtude, com o seu coração. Você vai poder assim conquistar esses meninos. E Dom Bosco viu aquela mulher colocar a mão na cabeça dele e dizer: a seu tempo tudo compreenderás. E aí ele acorda. Ao contar no café da manhã o sonho, um irmão disse: você vai ser pastor de rebanho. Foi o seu irmão José. O Antônio, que era filho do padrasto de João Bosco, a sua mãe viúva se casou com Francisco. E aí esse João pegava no pé e disse: você vai ser chefe de bandido. A avó, ouvindo, disse: não se deve acreditar em sonhos. Mas sua mãe disse:
Mamãe Margarida é venerável, vai ser declarada santa também, mãe de Dom Bosco. Quem sabe não será um padre para cuidar dos jovens. E assim, a Mãe de Deus é pastora, né? Que cuida dos seus filhos, propondo pastores como São João Bosco, inspirado em São Francisco de Sales, na bondade, na mansidão. E assim, a família salesiana tem a espiritualidade salesiana de São Francisco de Sales, que também lutou contra o seu temperamento forte e conquistou a mansidão, a doçura, a bondade, atraindo as pessoas. Padre Donizete foi assim. Ele é o apóstolo da acolhida. São Francisco de Sales tem uma frase: colhe-se mais moscas com uma gota de mel do que com um barril de vinagre. Padre Donizete acolhia todos com seu coração de pastor. Todos vinham porque sentiam nele Jesus Cristo, que acolhe, que cura, que liberta as pessoas dos seus males. Assim seja com São Francisco de Sales, São João Bosco, Padre Donizete, os nossos santos. Inspirem também em nós esta acolhida do nosso coração pela bondade, pela mansidão, pela paciência, pela tolerância, pela aceitação e compreensão das pessoas como elas são, para que elas caminhem segundo o Espírito, segundo o coração de Jesus, e possam assim se sentir muito amados e capazes de amar os seus irmãos. O profeta de Deus por aqui passou, veio e nos ensinou. Padre Donizete, tão humano e tão fiel, lá do céu, rogai por nós. Lá do céu, rogai por nós.